Olá, boa noite. Vamos entrando então. Vamos mandando aviãozinho, vamos curtindo com o coração para a gente poder chamar mais gente para esse assunto que é muito interessante. Que a gente vai falar sobre a ansiedade no início dos relacionamentos. Quem nunca, né? Quem nunca teve aquele primeiro encontro e já ficou pensando no segundo encontro e já ficou pensando em apresentar para os pais e para a família, já pensando que aquele ali vai ser o homem que vai casar. Então, vamos entrando, vamos mandando aviãozinho, vamos mandando para mais pessoas para compartilhar essa live. E lembrando que se a gente bater 30 pessoas no mínimo aqui, a gente vai deixar a live salva para vocês poderem assistir depois. Então, hoje a gente tem a nossa convidada, a Mari Ventura, que vai nos ajudar a falar sobre essa ansiedade no início dos relacionamentos e falar também sobre a energia feminina e masculina. A gente vai dar uma pincelada sobre isso e como isso faz parte desse processo de ansiedade, como isso pode atrapalhar nos relacionamentos. Então vamos chegando, minha gente. Vamos entrando. Vamos mandando aviãozinho. Vamos mandando coraçãozinho pra gente poder espalhar mais ainda essa live. Ó, a Mari entrou. Então, a Mari, nossa, vai ajudar a falar sobre esse assunto tão importante, tão interessante, e que muitas de nós, em algum momento da nossa vida, passou por isso. Olá, Mari! Oi, tá dizendo estamos com problema. Ah, agora foi. Tá me Boa vendo? noite! Me ouvindo? Boa Tô noite, te ouvindo. Boa noite, agora sim. Deixa eu me afastar porque eu acho que eu fico melhor aqui. Aí, agora sim. Vamos lá, Boa deixa eu ver. noite, Mari! Boa noite, Mel, tudo bem? Tudo? Como você tá? Deixa eu colocar Tava um falando filtro então mais. aqui, enquanto tu não chegava, que a gente vai falar Hum, sobre um assunto bem interessante hoje, sobre a ansiedade no início dos relacionamentos, né? sim, E exatamente. quem nunca, né, Mari? Quem nunca teve o primeiro encontro já pensando no segundo, já pensando em esse vai ser o cara da minha vida, é com ele que eu vou ficar, e É acabou verdade. colocando um monte de expectativas e se frustrando, né? Uhum. Ó, eu vou escrever aqui e aí tu fixa. Tá. Eu acho que eu não consigo fixar, né? Acho que não. Tu vai ter que clicar para que as pessoas que entrem elas saibam sobre o que a gente vai falar, né? Acho que é bem importante, porque muita gente passa por aqui, né, quando a gente está fazendo uma live. Sim. E eu só queria ver. Acho que agora tá bom. Então, certo. Então, a gente escolheu esse tema, né? Porque a Mel ela ajuda muitas mulheres que passam por isso. E eu percebo assim que muito do meu público também tem um pouco disso assim, e às vezes não é nem no início, né? A pessoa ela já tá com alguém há mais de 1 ano, 2 anos, e aí ela ainda não casou, ela ainda tá ali, e daí ela começa nessa ansiedade, tipo, será que eu vou casar? Será que eu vou conseguir? Será que vai ter um futuro, né? Será que isso vai acontecer? Então eu acho que é muito importante a gente começar a olhar para isso e Uhum. compreender por que a gente tem esse comportamento, né? Enquanto a gente não põe luz, né? Eu sempre digo assim, enquanto eu não ponho luz num medo que eu tenho, esse medo ele vai se tornando uma energia aí que vai me perturbar, né? Tudo que eu não olho tem Uhum. poder sobre mim, né? É aquilo que a gente fala da sombra, né? Eu até tava falando com meu namorado hoje. Ele, mas o que é essa tal sombra aí que tu fala? Eu disse, meu, a sombra tá atrás de ti, ela tá sempre atrás de ti, meu. Ela tá sempre contigo, ou tu aceita ela, meu filho, ou já era, né? Então, quanto mais eu consigo olhar para ela e aceitar ela, mais eu tenho poder e controle, né? Enquanto eu não deixo. E esse medo, eu acho que ele tem muito a ver com isso, né? Então, Sim. ó, quem está aí, quem está online nesse momento, manda uns corações, manda para alguma pessoa que realmente tá passando por esse momento agora, talvez assim, nossa, tá chegando no final de 2020 e tá tipo, nossa, tipo, não consegui me relacionar com ninguém, porque ansiedade no relacionamento é um dos grandes fatores para vocês não conseguirem um relacionamento. Então, tipo assim, essa live não é para quem, só para quem
não tem relacionamentos ou tem relacionamentos. É para qualquer pessoa que está com problemas, que tem realmente questões que precisam ser trabalhadas, né? Então, assim, pense em uma pessoa agora, nesse momento, que você sabe que, nossa, se essa pessoa visse essa live, ia ajudar muito ela, e envia aí, né? Tem um... Acho que é bem aqui assim, ó. O Tem um aviãozinho. aviãozinho aí, né? Eu sempre falo que a gente disponibiliza um conteúdo, assim, que eu diria assim, que daria para fazer isso num curso meu, tipo, dos cursos que eu faço essa aula, daria para fazer, assim, 2 horas de aula tranquilo, e a gente vem aqui disponibilizar o conteúdo e nada mais recompensador do que a gente poder levar isso para mais pessoas, esse conteúdo de tão grande valia, né? Sim. E Então, vamos lá. sabe, Mari, sabe que a ansiedade, na verdade, ela pode ser patológica, mas ela também tem um lado bom na nossa vida. Na verdade, a ansiedade vale para todas as áreas da nossa vida, não só relacionamentos, né? E que a ansiedade ela pode servir também para fazer com que a gente fique mais alerta, para que a gente se prepare para aquele momento, para que a gente tenha uma melhor preparação, né? Quando ela vira cronológica, quando ela começa a acontecer Crônica. muito Uhum. seguido, aí sim é uma forma patológica. Mas todos nós somos ansiosos por natureza, né? Em algum momento a gente fica mais ansioso por algum motivo, ou a gente quer muito que dê certo tal coisa, a gente se prepara muito para aquilo, a gente coloca um pouco de ansiedade em cima. Então, por exemplo, a gente está aqui na live, a gente pode ter ficado um pouco ansiosa para estar aqui, mas para dar o nosso melhor, a gente se Uhum. preparou para estar aqui. Isso não quer Uhum. dizer que a gente esteja nervosa, a gente esteja com medo, a gente esteja com receio. Não, mas foi um modo positivo para a gente se preparar. É verdade. Às vezes, o que atrapalha é quando a gente coloca uma expectativa demais, ou quando a gente se empenha muito naquilo e acaba criando um medo, um anseio, um receio. Aí pode ser um lado negativo da ansiedade, né? Exatamente. Eu sempre costumo dizer assim, que a ansiedade, ela é excesso de futuro, né? Mas por que que eu quero logo o futuro, né? Por que que eu tô Uhum, pensando tanto no futuro? Por que que realmente eu não estou vivendo agora e eu quero pular etapas, né? Porque sim, se eu não quero estar no agora, é porque existe alguma coisa aqui que eu não gosto. Algo me falta aqui, né? Algo me falta e eu tô sim. buscando esse preenchimento do que me falta agora lá no futuro. Ou seja, eu me sinto incompleta. Eu sinto que falta algo em mim. Uma outra coisa é porque eu tenho medo de ficar sozinho, né? Muitas Aham, vezes, um dos outros motivos que eu falo é, primeiro, porque algo me falta, segundo, porque eu tenho medo de ficar sozinho. E aí, este medo de ficar sozinho, ele vem muito de uma falta de completude também. Então, uhum, percebe que o primeiro motivo, por que que eu quero ir para o futuro logo? Porque eu não me sinto completo. Segundo, por que que eu tenho medo de ficar sozinho? Porque eu sinto que sozinha eu não sou completa. E a terceira coisa é, por que que eu não gosto do presente? Porque se eu tô buscando lá no final, se eu tô buscando logo esse excesso de futuro, porque se essa ansiedade ela é excesso de futuro, quer dizer que a minha mente está lá na frente, ela não está vivendo uhum, agora, né? Por que que eu não tô gostando de viver o agora? Porque eu tô buscando aquela pílula mágica. Então, é aquela pessoa que ela tá buscando viver acima de tudo. Ela não quer viver o processo, ela quer simplesmente a pílula mágica. Boa noite, Nádia. Boa noite. Ó, vão dando coraçõezinhos aí, conforme vocês vão entrando, para que compartilhando, a gente né? possa chamar mais pessoas, exatamente. Estamos recém começando a nossa live. E então, o que que eu estava falando? Ansiedade é excesso de futuro. E esse excesso de futuro, por que que eu busco o futuro? Porque eu me sinto incompleta. E de que forma eu Uhum, me sinto incompleta? Né? Porque eu tenho medo de ficar sozinha. E essa questão de medo de ficar sozinha está muito relacionado a eu não me conhecer. Porque quando eu me conheço, da onde eu sei, da onde eu estou, quem realmente eu sou. Boa noite, meu amor. Eu não tenho medo de ficar sozinha, né? Eu não tenho medo de estar sozinha. E eu falo assim uhum, que a primeira coisa, eu preciso realmente aceitar este momento e viver este momento como ele é, honrar a uhum, experiência como ela veio. Esse é o primeiro, assim, eu diria assim que é o primeiro passo. Até eu tô olhando aqui o que que eu coloquei, que eu coloquei exatamente isso. O que que a maioria das pessoas faz? A gente evita olhar
né? A gente evita olhar para essa questão de, ai, eu só quero conhecer alguém, dane-se, eu vou no Tinder, eu vou em algum lugar, mas eu vou conhecer alguém, dane-se Sim. essa minha sensação com medo de ficar sozinha. Eu não tô olhando, não quero olhar para isso. E daí, quando eu conheço alguém, né, eu já me desespero e eu projeto essa vibração naquela pessoa, né? É óbvio, eu projeto aquela vibração, eu projeto essa vibração naquela pessoa. E aí, o que que acontece? Aquela pessoa, lembra até de que tu participou da semana do Chega de Vibrar Baixo lá, né? Eu mostrei duas Uhum. pessoas, uma pessoa com um campo aberto, né? Porque quando eu não tenho poder pessoal, quando eu me sinto sozinha, abandonada, rejeitada, eu dou todo o meu poder para a primeira pessoa que aparecer, que eu sinto que é melhor do que eu. E essa pessoa se sente sufocada. E daí ela vai fugir de mim, né? Ela vai fugir. Sim. Então, não adianta eu passar a vida inteira procurando uma pessoa se eu não buscar olhar para mim, né? Se eu não buscar realmente me conhecer, entender, me fortalecer, levar a minha energia e tudo mais, para que eu possa então conhecer uma pessoa. E tu sabe, Mari, quando a gente fica tão ansiosa assim, que precisa muito conhecer alguém, que precisa ter um relacionamento, aí tu vai no aplicativo, aí tu já começa a diminuir os teus critérios, tu já começa esse aqui tá, tudo bem. Ah, tudo bem, ele não tem tal coisa que eu queria, mas tá, vou encontrar com esse. Aí tu vai naquela expectativa, naquela ansiedade de que, puxa, eu preciso ter alguém, eu vou focar nesse porque eu vou ficar com esse. Aí tu vai pro encontro, tu já não começa a perceber aquelas coisas que tu não gostaria de ter num parceiro. Porque tu já vai com Uhum, tanta ansiedade que tu pega, esse aí mesmo, vou ficar com ele, sabe? Ai, tudo bem, ele não tem tal coisa, mas com o tempo eu vou mudar isso. Com tal, uhum. com o andar do relacionamento vai dar certo. E aí tu começa a atropelar essas coisas, querendo muito que dê certo. Por isso que tem relacionamentos que já Exatamente. começam errado, né? Porque a gente vai É, atropelando e abrindo mão de coisas que a gente não abriria mão em sã consciência, né? exatamente. Eu digo que grande parte da energia que acontece dentro de um relacionamento, ela se dá sempre no primeiro mês, né? A forma como eu ajo no início de qualquer coisa tende a ser a energia que vai se perpetuar ao longo de um relacionamento. Então, se eu não começo a olhar por que que eu sou tão ansiosa, por que que realmente isso está gerando esse tipo de comportamento em mim, por que que realmente eu projeto tanta expectativa nisso, eu não começo a olhar para isso e buscar essas respostas dentro de mim, né? Dentro Uhum, do que eu tenho de condicionamentos, de crenças relacionadas a isso, eu não vou conseguir ir para um caminho de liberdade, né? E eu sempre falo, né? Até a gente, quando a gente fez sessão, acho que eu falei, né? Da questão do meu namorado, até ele tava aí, não sei se ele ainda tá. Mas a questão de que o amor é o próprio compromisso, né? Essa aham. coisa da gente casar para poder se sentir bem, eu falo, se você quer garantia, compra um liquidificador, sabe? Compra uma torradeira que você vai ter garantia aí. Mas você não tem garantia quando você casa. Isso é só um papel que você Não é assina e não garantia de vale nada. nada. Não vale absolutamente nada para Deus. Deus não leva um papel. Não, o que vai Uhum, fortalecer o amor de vocês é o quanto vocês estão um com o outro, é realmente o quanto eu estou energeticamente me doando. E eu sempre falo que o amor, ele não é um sentimento, ele é uma ação, ele é um movimento, ele é um relacionar-se. sim. Então, até eu coloquei aqui, formas da gente vencer essa ansiedade. Eu coloquei, separei em 3 formas. Mas antes, eu acho que seria legal perguntar para as pessoas que estão aqui na live, ó, a Cibele falou um pouquinho aí. E quando você conhece, tava tudo normal, Começa a criar começa a criar expectativa. muita expectativa. Aí que você tem que compreender que tipo de expectativa você gera, né? Quando você conhece, tá, beleza, tá tudo normal. Mas você começa a gostar dessa pessoa, por isso que você gera essa expectativa, como que você cria ela? A intenção é que tu compreenda assim, quando que ela surgiu? Quando que você Uhum. começou a criar a expectativa? Quando que você começou a alimentar ela? É E é importante, talvez. importante também ressaltar, Mari, se essa expectativa surgiu a partir de um relacionamento em que não há reciprocidade, né? Porque às vezes a gente cria uma expectativa onde não é recíproco. Porque por não ser recíproco, a gente cria essa expectativa. Porque a gente Uhum, espera do outro
e o outro não retribui da mesma forma que a gente. Então a gente cria uma expectativa de que ele vá retribuir da forma. Então a gente fica criando aquela coisa de que vai mudar, vai melhorar, vai acontecer. Então pode ser isso também, né? Exatamente. Mas se eu fosse colocar assim, a base de tudo, eu diria que ansiedade nos relacionamentos é como qualquer outra coisa na nossa vida. Se a gente for olhar, por exemplo, para dinheiro, tá? Carreira, né? Toda vez que eu condiciono que eu vou conseguir ser feliz, que eu vou conseguir ser completa quando eu estiver no meu propósito de vida, toda vez que eu condiciono que eu vou conseguir ser feliz quando eu tiver R$ 1 milhão, quando eu estiver casada, quando eu tiver tudo isso, logo que eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu tô morrendo de ansiedade. Quando eu vou conhecer uma pessoa, eu tô tremendo de ansiedade. Quando eu vou fazer um lançamento de um produto online, isso já aconteceu comigo, né? Quando eu tava muito inconsciente, eu fico muito ansiosa, eu erro tudo, eu faço as lives erradas, eu não consigo me concentrar. Por quê? Sim. Porque eu tô condicionando a minha felicidade, aquilo que já é natural de mim. Eu deveria já ser assim, natural, sem precisar ter nada, né? Então, Sim. o que que eu faço? Eu simplesmente pego uma situação da minha vida e digo assim: se eu não for assim, eu não consigo ser feliz, né? Uhum. E isso realmente vem de uma posição de, cara, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso. E é óbvio que quando eu faço isso, eu barro essa energia chegar em mim. Porque eu tô dizendo assim: Deus, olha só, o que tu me deu, a forma como eu Uhum. sou, não é suficiente, tá? Eu quero mais. Eu tô questionando a experiência, eu tô dizendo para Deus que, tipo, o que eu tô vivendo não é justo, e daí o que que eu tô fazendo? Eu tô indo para uma situação de escassez. Eu tô dizendo que Uhum. falta algo, eu tô dizendo que não é suficiente o que eu tenho. Então, tipo, eu tô sendo ingrata. Eu tô sendo ingrata com o que eu tenho. Então, olha só, nos relacionamentos, eu ser ansiosa nos relacionamentos é viver na escassez. É acreditar que falta algo, que eu sou um ser fragmentado e que eu preciso de outro para me sentir completo. É Sim. realmente eu me olhar como alguém isolado do mundo, como alguém que, tipo, precisa de algo para se sentir completo. Então, quando eu Tá. começo a resgatar essa essência dentro de mim, é quando eu começo a realmente me conectar e buscar esse ser mais completo dentro de mim. E aí eu vou olhar para uma pessoa, vou olhar para um relacionamento, eu vou dizer, cara, que bom que ele vai vir para somar. Mas isso não vai mais gerar essa falta, né? Esse vazio que a gente Uhum. sente, mesmo quando a gente não tem nada ou quando a gente tem algo, porque isso acontece das duas maneiras. Só que a gente tem a ilusão de que alguma coisa vai acontecer quando a gente estiver, né, casado, quando a gente estiver num relacionamento, né? Isso é por ilusão. Sabe? Sabe, Mari, que tu estava falando agora de quando a gente condiciona a nossa felicidade e em outra pessoa, em outras coisas, né? Eu sempre falo para as meninas no curso ou para as meninas nos meus atendimentos, nos meus processos de coaching, que a gente não pode procurar alguém para vir tapar os buraquinhos que a gente tem, as faltas que a Uhum, gente tem. A gente tem que suprir isso, a gente é que tem que tapar os nossos buraquinhos, porque a gente não pode colocar na mão de outra pessoa uma uhum, responsabilidade que não é dela. A outra pessoa não pode exatamente. ser responsável por me fazer feliz. A outra pessoa ela não pode ficar incumbida disso. Tu imagina para ela o tamanho da responsabilidade de ter que me fazer feliz o tempo inteiro. Uhum, Não, eu tenho que tapar esses meus buraquinhos, eu tenho que cuidar dessa minha falta. Se eu tenho uma carência, se eu tenho uma falta, eu vou tratar disso, eu vou tratar com uma terapia, eu vou tratar na busca de um processo, eu vou me curar disso, uma autocura, né? Que é bem o que eu falo no treinamento que eu tô abrindo agora, Mari, o treinamento de mulheres feitas de sucesso, que o olha, link isso tá é na minha legal. bio, quem quiser acessar lá. Uhum, É bem isso, sabe? Eu vou tratar de me curar para eu poder estar bem, para poder entrar num relacionamento e ter a consciência de que o outro não está vindo para me completar, para me fazer feliz. Não, eu já sou feliz. Ele está vindo para agregar essa felicidade, ele está vindo para eu ser mais feliz ainda com ele, porque eu estou escolhendo entrar nesse relacionamento. Quando a gente entra numa relação, a gente escolhe estar naquela relação. A gente uhum, escolhe porque faz bem, porque a companhia do outro é boa, porque a companhia do outro é agradável, porque tu quer estar junto com ele, porque tu é mais feliz com ele. Mas uhum, que sozinha, tu é feliz também.
que tu é Exatamente. completa, que tu gosta da tua companhia, sabe? Então a gente tem que perder essa mania de ter que terceirizar a nossa felicidade, de colocar na mãos dos outros, de colocar em outras coisas, porque como tu disse, a gente vai ficar sempre vibrando na energia da escassez. E aí o que que Uhum. faz? Vai, né, Mari? Vai sempre voltar para aquele nível É de o padrão. escassez a nossa energia. A gente vai Uhum. vibrar e vai atrair só aquilo ali. É, os Bem como a gente estava padrões de falando na sexta, repetição, né, Mari? exatamente. Hã? Bem como a gente estava falando na sexta, lembra? Exatamente. Eu acabo recebendo aquilo que eu vibro, né? Eu sempre Uhum, falo, as pessoas vêm me perguntar, eu quero manifestar, né, uma gêmea e tal. E aí eu sempre digo assim, cara, para te manifestar uma gêmea é só tu se autoconhecer. Quando eu falo de autoconhecimento, é muito, muito complicado, porque isso é uma palavra que hoje todo mundo usa de uma forma muito errada, né? As pessoas falam que autoconhecimento é eu descobrir que eu sou mais organizada, que eu sou mais com personalidade X, que eu sou mais. Eu sou muito ansiosa. Tipo, não, gente, isso não é. Autoconhecimento é muito além daquilo que muito você além. está hoje. Autoconhecimento é realmente você acessar a sua verdadeira essência, a sua verdadeira raiz, da onde você verdadeiramente veio. E isso não é algo que eu possa te contar. Por quê? Porque eu já contei para você, você que está nessa live, você sabe que você é filho de Deus, que você veio desse lugar. E por que raios você não consegue viver isso que eu tô falando para você? Porque você não consegue se Uhum, sentir assim? Porque se você se sentisse, provavelmente você não teria ansiedade, você não teria medo, você não teria medo de tomar uma decisão, você não teria medo de faltar dinheiro, porque quando você compreende que Deus é o seu pai, você entende o poder que você tem. E a partir do momento em que você compreende o poder, você não tem medo de mais nada. Você uhum, simplesmente vive a sua vida com este poder. Só que entende que, tipo, para eu poder compreender esse poder que eu tenho, eu preciso viver um processo profundo de autoconhecimento. Né? E eu digo que isso vai precisar ser olhado, tudo aquilo que disseram para você não é. Que é aquilo que tu falou do teu curso aí, que é a questão de autocura. Né? Então eu uhum. preciso despertar esta autocura dentro de mim. Eu Sim. preciso olhar para aquilo que eu não sou para compreender quem eu sou. Eu preciso olhar para a escuridão, colocar luz nela, para que aí eu possa ir limpando a minha casa. Eu sempre falo, primeiro eu preciso limpar a sujeira para poder encontrar a luz. Senão, eu não consigo. Eu não vou conseguir ir para a luz sem olhar para a sujeira. Né? Para a casa estar limpa, eu preciso olhar para a sujeira. Então, para eu Uhum. poder me conhecer, né, esse autoconhecimento, ele vem realmente desse lugar de Sim. encontrar essa autocura dentro de nós, né? Despertar, porque na verdade Jesus nos ensinou isso, né? Essa questão da autocura, de olhar para os nossos pecados, né? E realmente se perdoar, ativar esse potencial dentro de nós, que é uma coisa que eu super acredito e super visto a camisa também, assim. E sabe que eu estava dando uma pesquisada e, segundo algumas pesquisas, as mulheres são mais ansiosas que os homens e Ah, que isso pode ser de questões hormonais e também hereditárias. E, uhum, e aí eu estava vendo que as mulheres, a gente tem muita questão hormonal também, né, que influencia nessa questão da ansiedade. E aí eu uhum, estava vendo que a gente tem alguns métodos naturais que podem fazer com que a gente diminua essa ansiedade, esse nível de ansiedade, com frutas, com a nossa própria alimentação. E aí eu uhum. estava Fermentação vendo ajuda que, muito. aham, comer pelo menos um ovo por dia ajuda no nível de ansiedade, no controle do nível de ansiedade. Ah, é? Vem O cá, gordinha. abacate, sabia que o abacate, ele regula o nível de estresse? E aí, regulando o nível de Ah, estresse, gordinha. ah, Diz oi, gente. Boa noite. Pode continuar. Que ela tá querendo oi, entrar. Vê. E aí, Diz oi, o pessoal. abacate, ele controla o nível do estresse, ele regula o hormônio do estresse, o cortisol, e aí Uhum. faz com que também diminua o teu nível de ansiedade. E aí eu tava vendo que tem uma receita que a gente pode comer toda noite, o abacate com 2 colheres de sopa de abacate, com limão por cima. Aí eu lembrei de ti que gosta de limão, né? Ai, eu amo. Eu Com sempre como limão por isso. cima e o mel. Aí tu faz um cremezinho disso e come de noite para Uhum. regular, para baixar o teu nível de ansiedade. Então, com a Eu, própria assim, alimentação, a gente pode ter esse controle, né?
Eu vejo a alimentação como uma complementação sempre, né? Porque Sim. hoje já existem estudos que comprovam que a alimentação, ela realmente influencia na forma como eu penso, né? Então, quando eu como açúcar, por exemplo, eu vou ter pensamentos de culpa, eu vou entrar nessa frequência vibracional. Todas as pessoas que comem açúcar estão conectadas numa egrégora, né? Egrégora é um grupo de pessoas que tem a mesma condição ali, a mesma. É como se fosse, tipo, por exemplo, se você hoje bebe cerveja X, você vai se conectar com a egrégora de todas as pessoas que bebem esta cerveja. Se você usa droga tal, maconha, sei lá o quê, você vai estar se conectando com as pessoas que usam, porque você vai entrar na frequência das pessoas que usam. E Uhum. como são essas pessoas que usam? Por isso que eu digo assim, muito cuidado aonde você entrar, o que você come, porque a frequência das pessoas que comem açúcar é de pessoas ansiosas, é de pessoas que estão infelizes na vida. Pode ver, quanto mais saudável a alimentação, mais saudável é a mente das pessoas, mais saudável é o comportamento das pessoas, entende? Então, tipo, quem que come fast food? São pessoas extremamente ansiosas, pessoas extremamente com uma vida corrida, que não tem tempo para nada. Então, eu vejo a alimentação assim, como realmente, falando de energia, né? Que é o que eu entendo, né? Tipo, é uma coisa que eu vejo muito isso. Nossa, total, até dentro da vivência ali, né? A gente vai ter uma parte que a gente vai falar sobre as vibrações dos alimentos. E, inclusive, eu falo da farinha, todas essas energias aí. Quando a gente compreende isso, a gente muda a nossa consciência na hora de se alimentar. E a gente começa a Uhum. perceber que, cara, comida, ela tem mudança na nossa consciência, ela tem efeito, né? Até mesmo o café, né? Lembra que a gente falou sobre as narinas, né? Falando da energia Uhum. yin yang, que quando eu percebo que o meu lado masculino, que seria o meu lado direito, a minha narina, ela tá obstruída, ou seja, o que quer dizer? Que eu tô com excesso de energia masculina, excesso de energia yang, ou seja, eu tô mais ansiosa. Eu preciso buscar exercícios de força que façam com que eu libere esta energia, com que eu gaste ela. E se eu for ali tomar um café mega cafeinado, turbinado, eu vou agravar essa ansiedade. E aí eu não Vai entendo por que eu tô potencializar. tão ansiosa. E é justamente por conta de eu não me conhecer nem no meu nível físico, né? Então eu não me conheço Uhum. no meu nível espiritual, tipo, eu não me reconheço como imagem e semelhança, eu não busco entender como os alimentos agem no meu corpo. Tipo, como é que eu vou conseguir realmente sair dessa ansiedade? Aí eu conheço uma pessoa e eu já enlouqueço, né? Sim. E aí a Exatamente. gente coloca toda a expectativa e no relacionamento, né? Ah, quero muito ter Exatamente. alguém, quero muito encontrar Ó, alguém. Aí tu vai lá naquele encontro, uhum. ansiosa, aí tu vai, esse é o homem da minha vida. Vai, fica com o cara. Aí tu já fica pensando no segundo encontro, como é que vai ser o segundo encontro. Aí tu já fica pensando, puxa, como é que vai ser o casamento? Como é que vai ser? Vou morar junto, não vou morar junto, vou namorar? Quando é que ele vai me pedir namoro? Quando é que ele vai me convidar pra sair de novo? E como é que a gente controla isso, Mari, quando isso acontece? Então, Porque agora eu quem quero nunca falar. passou por isso, né? Eu quero falar. Eu coloquei aqui três caminhos, né? Três formas da gente conseguir vencer, então, a ansiedade nos relacionamentos. E aí não é muito diferente do que a gente falou, mas talvez trazendo de um outro ponto de vista. A primeira coisa que eu acredito que é muito importante, que até a gente estava conversando na sexta-feira, é a pergunta que é o que eu quero para mim, sabe? Uhum. Se eu não sei, eu não tenho uma visão muito clara do que eu quero, como eu quero estar lá no meu futuro, se eu não tenho uma visão de onde eu quero estar morando, sei lá, tipo, eu quero estar morando em Floripa, né, na praia, com uma visão, eu quero estar nômade, realmente hoje eu já tenho essa vida que eu posso trabalhar onde eu quiser. E o meu namorado, ele sabe disso. Então, tipo, a gente tem esse objetivo em comum, a gente compartilha de objetivos em comuns. Então, quando a gente vai conhecer uma pessoa, a gente tem que entender que, será que essa pessoa, ela tá alinhada com o futuro que eu tô planejando, com o que eu quero para minha vida? Porque muitas vezes a gente conhece uma pessoa que não vai ter nada a ver com o nosso sonho e a gente não sabe exatamente o que a gente quer, muitas vezes, e a gente vive o sonho do outro. Aí a gente começa a viver o sonho do outro, aí passa, sei lá, 5 anos e a gente fala, nossa, eu abri mão do que eu queria para poder, né, nananã. Isso já aconteceu comigo, por exemplo. Eu namorei com outro cara de Porto Alegre, eu morava em São Paulo.
E eu acabei com ele depois de 2 anos. Por quê? Porque ele disse pra mim que ele nunca me mudaria pra São Paulo. Nunca se mudaria pra São Paulo. E era uma coisa que eu queria naquele momento. Eu morei 6 anos em Uhum. São Paulo e foi importante eu estar lá. Então, ele não queria. Eu falei, então eu não vou ficar 6 anos, né, namorando contigo à distância, porque eu não sei como vai ser meu futuro. Então, eu decidi que não ia dar pra gente ficar junto. Então, isso é muito importante a gente ter claro o que você quer pra você. É onde você Sim. quer estar, né? Você quer ter filho? Será que essa pessoa quer ter também? Né? Isso é preciso conversar, isso é preciso compreender antes de você ter ansiedade por alguém que você nem sabe se vai ser a pessoa, né? Eu acho que isso é bem importante, Mari. O que tu falou sobre a gente ver o que que a gente não abre mão. E foi o que tu me disse para fazer, lembra? Uma listinha Uhum. do que Exato. eu não abro mão num relacionamento. O que que eu. Ah, Muito tudo bem, isso aqui eu importante. abro mão, mas o que que eu não abro mão? E a gente ter esse controle e a gente ter ciência disso quando a gente for conhecer alguém, quando a gente for querer ter um relacionamento com alguém, que a gente possa ver, puxa, eu não abro mão disso aqui, mas se eu ficar com essa pessoa, eu vou ter que abrir mão disso. Então, que eu consiga pensar se não vai ter como eu abrir mão, eu não quero abrir mão disso aqui, mas com essa pessoa não vai dar, que eu tenha consciência e diga, não, então não vai dar para eu me manter com essa pessoa. É melhor eu ficar sozinha e de repente estar aberta para um outro relacionamento, porque com essa pessoa não vai dar. Mas que a gente possa ter noção disso, né? Que a gente possa ter consciência disso. Ó, a Tu Bia sabe falou que. uma coisa bem legal, que ela terminou um namoro porque ele queria ter filhos e ela não queria mais. E tipo, gente, isso é amor Exato. próprio, entende? Isso é o respeito que eu tenho por aquilo que eu quero. É tipo, eu realmente compreender o que eu quero pra mim e dizer, olha, não. E aparentemente parece que eu tô dizendo não e que tipo isso tá dizendo não pra mim, mas quando eu digo não pra alguma coisa que não tá compatível com o que eu quero, eu tô dizendo sim pra mim. Eu tô realmente Aham. olhando e dizendo sim, né? E a gente tem mania de acreditar que tudo que eu digo que é não, é não pra tudo. Não, eu tô dizendo não, isso é uma coisa ruim. Não, gente, às vezes o Não. não, ele é um sim pra gente, né? E, não, olha como nesse caso, ele é um sim, ele foi um sim para ela, e ele foi um sim para o companheiro também. Porque tá abrindo a Exato. possibilidade de ele conhecer alguém que Outra vai realizar esse pessoa. sonho dele. E tu sabe Exatamente. que eu sempre, quando vou iniciar um relacionamento, tô conhecendo alguém, eu sempre deixo bem claro de que eu não quero ter filhos também. Porque eu já tenho dois, então eu não quero ter mais. Isso é uma coisa que eu tenho muita certeza, que eu não quero. Então eu sempre deixo claro, porque pode acontecer isso. Pode a pessoa me dizer assim, ah, mas eu quero ter filhos. Bom, então a gente não vai poder ter um relacionamento. Porque eu não Uhum, quero e eu não vou abrir mão disso, sabe? Então isso é uma coisa uhum. que eu sempre falo. Então, a gente tem que ter essa lista mesmo de que o que que eu não abro mão, o que que me faz bem, o que que não vai me fazer bem agora ou a longo prazo. Eu estava num relacionamento em que eu comecei a ver coisas que eu pensei, puxa, isso aqui a longo prazo eu não vou mais tolerar. Eu não vou conseguir conviver com isso aqui a longo prazo. Então, o que que eu fiz? Eu terminei o relacionamento. Assim, eu me deixei aberta para um próximo e ele também pode ser que encontre alguém que aceite essas características e aceite esse momento dele, né? Então, que a gente tenha essa Exatamente. consciência. Ah, Olha, ela disse que e ele ele conheceu conheceu hoje. alguém. Ah, viu? Que massa, muito legal. Então, ó, essa é a primeira. Como não ter ansiedade? A primeira coisa é o que eu quero pra mim, o que eu não abro Uhum. mão, o que eu não vou abrir mão. Isso é muito importante. E, tipo, as pessoas, a maioria das pessoas ficam, tipo, muitos anos namorando e depois não sabem, porque elas não sabem o que elas querem. E aí, por elas não saberem, elas entram e elas começam a viver o sonho das outras pessoas. Então, tipo, pra mim, isso é a premissa básica. Segundo Uhum. ponto que eu coloquei aqui. Vamos supor que ele seja o cara, que ele tenha os valores que você tem, que ele seja exatamente como você quer, que ele esteja encaixado nos teus sonhos, que ele seja muito parecido com você. Aí o que eu coloquei aqui? Seja a causa, né? Não queira o efeito. Para de querer agora que ele é o cara perfeito, casar. Gente, casar é o efeito da causa, entende? A causa é o que você vai viver com esta pessoa. Para todo efeito, existe uma causa antes.
Enquanto Uhum. você não vive o presente, você não se entrega para esse momento, você não se doa, você realmente não vive aquele momento como se aquilo fosse o seu casamento, você não vai ter o resultado. E a maioria das pessoas, tipo, ai, não, vamos dar um jeito, de qualquer jeito ali eu preciso casar, eu preciso namorar, eu preciso ter um estado civil de casamento, de não sei o quê, para poder viver o momento. Não, vive o momento que a consequência vai ser o casamento, seja a causa, né? Eu sempre. Mari, Uhum, tu falou duas coisas aí que eu achei bem importantes. Tu falou a primeira questão sobre os valores. Como é importante a gente perceber e entender quais são os nossos valores e uhum. quais são os valores dessa pessoa que A a gente está pessoa. entrando num relacionamento, que a gente está Exatamente. conhecendo, que a gente pensa em ter um relacionamento sério, porque os valores têm que se combinar, né? Eu não posso ter um valor e aquela pessoa tem um valor completamente diferente do meu, porque em algum momento isso vai se Uhum, chocar e vai dar problema, e vai dar confusão e não vai dar certo. Então, que a gente possa pensar nos valores e conversar com a pessoa e saber quais são os valores dela e se esses valores estão alinhados com os nossos valores. Isso é bem exatamente. importante. Exatamente. A outra coisa que tu falou também, bem importante, foi a questão da... Olha, já me esqueci, porque eu estava falando dos valores. De ser a causa, de viver o momento, de trocar De experiências. E viver aí, o momento. Isso, de viver o momento, porque às vezes, porque o nosso mundo hoje, ele é muito corrido, né? O nosso mundo, a gente está fazendo uma coisa, mas a gente já está pensando que tem que fazer a janta, que tem que mandar mensagem para alguém, que tem que fazer não sei o quê, que tem que escrever, que tem que ler, que tem que... Ou a gente está vendo TV ao mesmo tempo tá no celular. Então a gente está sempre fazendo mais coisas ao mesmo tempo, pensando em mil outras coisas que a gente tem que fazer. Então a gente está uhum, sempre pensando no futuro e acaba não vivendo o presente. E exato. isso nos relacionamentos é muito complicado, porque aí, bem como tu disse, tu tá recém iniciando o relacionamento com a pessoa, tá conhecendo a pessoa e tu já tá pensando no namoro, tu já tá pensando em casar, tu já tá pensando em oficializar, daqui a pouco já tá pensando em morar junto. E aí tu tá vivendo o futuro, tu não tá vivendo o presente com ele. Tu não Uhum. tá percebendo o que que tá acontecendo, daqui a pouco tem coisas que não estão alinhadas, mas tu tá tão preocupada lá no futuro, no casar, no morar junto, no isso, naquilo, que o agora pode não tá alinhado e tu não tá percebendo, porque tu tá tão Exato. ansiosa, Uhum. né, Eu falo e assim que apreensiva pelo novo. todas as pessoas que eu atendo que não se deram bem no relacionamento, que estão se separando, né, foi porque pararam de ser a causa. Foi porque pararam de viver o momento, entende? Uhum. Tipo, eu não posso hoje simplesmente, eu me casei e pronto, agora eu vou me acomodar. Não! Eu tenho que estar evoluindo constantemente. Ninguém gosta de estar com alguém parado. Tipo, se você Sim, acredita que você vai casar e pronto, agora eu vou ser gorda, agora eu vou parar de estudar, vou me relaxar, vou só. Não! Não, você precisa honrar. Você precisa honrar a forma como você conheceu essa pessoa. Cada vez você tem que estar melhor. Você precisa, com o passar do tempo, como um vinho, estar cada dia melhor. E isso vai fazendo com que vocês cada vez nutram mais esse relacionamento. É muita ilusão, gente, acreditar que depois que eu casei, eu não preciso mais fazer nada. É aí que começa o desafio. Porque aí você vai estar com alguém do seu lado e você vai realmente ter que curar ainda mais coisas, porque talvez antes que você não precisou, porque agora você vai estar espelhando sombras, né? É um desafio se relacionar. Se relacionar é um desafio, mas é um desafio que nos ajuda muito nessa encarnação. Eu vejo assim que muita coisa que sim. eu curei foi graças ao meu namorado. Porque a gente se relacionou, eu espelhei nele, ele falou em mim, e como eu estudo isso, eu sou muito consciente, eu aplico o que eu falo. Cara, eu acho que em 3 anos que a gente tá junto, eu já curei metade das coisas que eu precisava curar. Porque ele fala o negócio, manifesta, eu vou lá meditar, entender o que que é. E é muito incrível, porque quando as pessoas começarem a acreditar naquilo que eu falo, elas vão perceber que, tipo, você manifesta, você cura, a pessoa para de manifestar aquilo, ela para de viver Uhum. assim. Né? Eu sempre falo que, poxa, meu namorado, ele tinha um comportamento muito diferente do que ele tem hoje. E é porque eu me trabalhei. E é claro, ele também tinha questões que ele se trabalhou, mas eu busquei isso, né? E o que a gente tem fora de nós é sempre um reflexo do que está dentro. Quanto mais eu trabalho, melhor vai ser e mais fácil vai ser o meu caminho. Então, isso é E sabe, básico, Mari, né? sabe que tu estava falando agora sobre
essa questão de, depois que tá namorando, aí a pessoa acaba se largando. Agora eu não preciso Uhum, mais conquistar. Sabe como é que eu vejo isso? O desafio da conquista, né? Quando tu tá ali conhecendo a pessoa, tu tá naquele desafio da conquista. Será uhum, que vai? Será que a gente vai ficar? Será que a gente vai se ver de novo? Será que uhum, a gente vai não sei o quê? Aí tu te empenha para que tenha um novo encontro, tu te empenha para que tenha uma nova mensagem, tu tá sempre querendo ser a novidade, sempre querendo ter uma novidade para se falar no WhatsApp, tá sempre inventando alguma coisa. Depois uhum. que tu conquistou, já conquistei. Deu, sabe? Já Exatamente. perdeu a graça, já não preciso mais me empenhar, já não preciso mais me arrumar, porque É agora já porque tá conquistado. justamente a pessoa é o que eu falo do sucesso, gente. O Uhum, sucesso, ele não é algo que tu conquistou e acabou. O sucesso tem um preço, que é a exato. evolução contínua. Vocês acham que, tipo, eu, sei lá, eu fiz um lançamento, daí eu ganhei tanto de dinheiro, acabou? Não! Só Não. começou. O sucesso, ele não é algo que tu conquista e acabou. Agora eu vou viver a vida inteira assim. Não. Uhum, Tipo, qualquer coisa na nossa vida se movimenta, as árvores estão evoluindo, o planeta está em movimento, qualquer coisa que Deus criou é natural e está se mexendo. sim. Se você acredita que você vai ficar parado, você vai estar indo contra o fluxo natural do seu ser. E isso vai te trazer doença, vai te trazer vários problemas. Então, tipo, não adianta eu querer começar a me relacionar com uma pessoa, buscar o efeito, buscar o resultado, que é o casamento, que é o namoro, enfim, o que seja que você está buscando, e você acreditar que quando você atingir esse lugar, acabou. Não, se você fizer isso, em 2, 3 anos você vai estar separada, provavelmente acima do Uhum, peso, provavelmente com vários problemas de autoestima, e eu atendo muita muito. gente assim. Porque é preciso que realmente trazer uma nova consciência em relação aos relacionamentos. Que um relacionamento, ele precisa ser um relacionar-se todos os dias. O amor, ele é um movimento, né? E o amor é um movimento tanto dentro de nós como com aquela pessoa, né? Então a gente Uhum, falou agora de se cuidar, né? De se realmente se amar, se olhar, buscar se valorizar, se alimentar bem, se cuidar da sua aparência, cuidar da sua mente, né? Buscar esse autoconhecimento constante, não parar a vida inteira de estudar, né? Sempre buscar isso, sim. porque se você fizer isso, você não vai ter problemas. Até a gente falou da energia da traição, né? O que é a energia Uhum, da traição? É justamente aquilo que eu faço comigo. Provavelmente eu me traí de diversas formas. Eu não consegui lidar com certas coisas dentro de mim. Eu me comprometi a fazer. Eu falei até da questão, eu sempre falo da questão de. Eu combinei, teve uma aula que eu dei de amor próprio para as meninas da Vivência 2.0, que eu dei o exemplo da questão de eu marco um compromisso com uma galera, e daí eu chego lá e a galera não tá lá, né? O que acontece? Eu fico, putz, mas que droga, as pessoas não vieram e tal, né? Aí tá, daí daqui uns 15 dias eu marco de novo, poxa, ninguém apareceu de novo. E aí é isso que eu faço comigo. Eu digo que amanhã eu vou começar a dieta, e daí eu não começo. Né? Aí sim. semana que vem eu digo, não, mas semana que vem eu vou cortar meu cabelo, semana que vem eu vou começar a estudar. Não, eu vou comprar aquele curso de autoconhecimento. E daí eu não compro, sabe? E daí eu vou me decepcionando comigo mesmo, eu vou me traindo, eu vou traindo a minha vontade, a minha verdade, os meus valores. E ao longo do tempo eu passo a vibrar esta energia. E aí eu atraio pessoas que vão me trair para que eu compreenda essa energia dentro de mim e busque olhar para ela. Então, assim, tudo tá dentro de nós, né? E quanto mais a gente cria essa autorresponsabilidade, mais a gente consegue trazer cura, né? Ativar esse Sim, potencial de autocura, como tu fala aí, né? sim, e a gente super entende, né, Mari, essa questão de baixa autoestima quando a gente entra num relacionamento e começa a deixar de se arrumar, deixa de se gostar. Sim. A gente abre mão de Eu nós. mesma, tu sabe bem da minha história, eu mesma. Por isso que hoje eu tenho esse treinamento de autocura, porque foi baseado em cima do método que eu utilizei para mim e que eu utilizo com as meninas nos meus processos de coaching, porque eu atendo muitas meninas que realmente têm problemas nos relacionamentos, que buscam essa autocura. Então, que eu fiz esse compilado e que deu certo, porque durante muitos anos eu vivi relacionamentos e tu sabe a energia que eu de Uhum. escassez que eu vibrava.
E eu Uhum. perdi totalmente durante o relacionamento a minha autoestima, meu amor próprio. Eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia fazer uma selfie minha. Eu não tinha uma selfie minha durante muitos anos. Porque eu não conseguia, eu não me achava bonita, eu não me achava uma pessoa sexy, eu me achava um lixo de mulher. E aí, quando eu comecei a me dar conta que, puxa, olha como é que eu tô vibrando, olha como é que eu tô agindo, olha o que eu tô fazendo comigo. Aí eu consegui sair desse relacionamento e consegui mudar esse processo. Consegui me olhar, consegui aumentar, levar minha autoestima, consegui me olhar no espelho. Mas isso tudo foi um processo. Não foi da noite para o dia que eu pensei, agora eu vou levantar com amor próprio. Não, eu tive que me reconstruir, eu tive que me equilibrar por dentro. Foi um longo processo para chegar para hoje eu ser a pessoa que eu sou e que de vez em quando eu ainda acordo pensando, puxa, hoje eu não tô tão bem. Mas todo mundo tem Justamente. os seus dias, né? Tem dias que a gente É, pensa, mas ai, hoje não tô uhum. tão arrumada, hoje não tô tão bonita, ai, hoje não acordei bem, meu cabelo hoje não tá bom. Todo mundo tem Mas é esses dias, justamente né? por isso que o amor ele é um movimento. E que é muita ilusão a gente acreditar que a gente alcança esse lugar de amor próprio, porque É, nada na nossa vida a gente vai alcançar e vai permanecer. Não existe nada parado. Não existe é, nada parado, é uma ilusão. Eu vejo até dentro do processo de despertar. As pessoas acreditam que elas vão chegar num lugar e acabou. Tipo, uhum, despertei. Gente, não, é um processo. Estamos sempre em processo. movimento. Quando tu acredita que tu chegou, cara, tu não chegou, porque não tem onde chegar. E aí você vai É, continuando. É um processo, é um processo, é um movimento. Assim como o amor uhum, próprio é um movimento. E assim como qualquer coisa, vai existir altos e baixos, porque é o fluxo natural da vida. Não sim. existe só alto, não existe só baixo. A gente vive num mundo que existe a dualidade. Então, quando a gente compreende que para existir a luz precisa existir a sombra, que para existir alguém que eu falo que só existe um absoluto que é a luz, que é o universo, que é Deus. Só ele é o todo, ele é o absoluto de tudo. E abaixo dele existem tudo coisas relativas. Pensa, se eu fosse só luz, então eu seria comparada a Deus. E logo eu não seria mais, Deus não seria mais absoluto, ele seria relativo, porque ia ter alguém para comparar. Então, nós que estamos abaixo de Deus, que estamos abaixo da energia da criação, nós somos duais. E nós vamos passar por momentos de luz e de sombra. Nós temos que Uhum, aceitar isso. E as pessoas, elas olham para as dores, para as coisas que elas não gostam dentro delas e elas não aceitam. Elas querem tirar isso delas, elas querem se livrar de algo que elas precisam aceitar dentro delas. E quanto mais eu sim. aceito essa parte dual dentro de mim, mais eu me torno. Eu falo que é a linha, né? Yin Yang, Uhum. né? Eu alinho a polaridade positiva com a negativa, porque olha só que louco, né? O masculino é positivo, feminino é negativo. E nem por isso um é ruim, o outro é bom. Os dois precisam Uhum. estar juntos para funcionarem no universo e manifestarem as coisas aqui na Terra e terem poder, né? Se completam, né? E Exato. sabe que esse processo de autocura, oi, Simone, esse processo de autocura, esse processo que a gente tem de amor próprio, de autoestima, ele é um processo doloroso, porque o que eu sempre falo? Vi um vídeo uma vez sobre relacionamento no qual a mulher diz que muitas mulheres não viverão um relacionamento por mais que queiram ou lutem. Vocês concordam com essa visão? Claro que não. Isso é uma Pois é, crença. Isso é uma crença. exato. Vi um vídeo sobre um Não viverão um relacionamento, a qual a mulher relacionamento. disse que muitas mulheres não viverão um relacionamento. É, na verdade, assim, eu acredito muito, até seria a terceira coisa, né? Até eu coloquei três itens. O primeiro eu falei que era o que eu quero pra mim, o segundo eu falei que seja Uhum, causa e não efeito, e o terceiro que eu coloquei aqui é que eu preciso compreender que a experiência, ela é sempre aquilo que eu preciso viver. Então, tipo, por exemplo, eu atendo pessoas que querem ter filhos, né? Só que, às vezes, naquela encarnação que tu está, a experiência que tu precisa viver é não ter filhos. Tu precisa aprender com isso. Então, tipo assim, quando a gente até tava falando agora das polaridades, né? Tipo, que tem o bom e o ruim, né? Quando uhum, a gente conhece as leis herméticas. Quem não conhece as leis herméticas, né? Eu falo dentro da vivência Ananda 2.0,
Existe a lei da polaridade. Que assim, por exemplo, se eu acabei sendo uma pessoa que eu traí alguém numa vida passada, e isso vai muito de você acreditar ou não, de você estudar sobre isso, mas eu, através dos meus estudos, né, eu compreendo que nós temos várias, né, encarnações, e quando eu compreendo que na encarnação passada talvez eu fui um traidor, e eu não consegui me perdoar por ser um traidor, o que vai acontecer? Na vida seguinte, eu vou viver a pessoa traída para poder equiparar as duas polaridades, para conseguir entender. E às vezes isso acontece numa mesma vida, tá? Tipo, minha mãe me bateu quando eu era criança, e aí agora eu vou bater na minha filha. Eu já atendi pessoas assim. Aí eu vou bater na minha filha para conseguir compreender por que a minha mãe me batia. E, infelizmente, muitas vezes a gente só consegue aprender através da experiência o que é viver essa energia. Mesmo que eu queira perdoar minha mãe, mesmo que eu faça constelação familiar, eu não consigo. Aí, quando eu vejo eu batendo na minha filha, eu digo: nossa, agora eu entendi o que é isso. Agora eu entendo por que a minha mãe fez isso comigo. E aí eu consigo curar essa energia. Então, tipo, às vezes essa questão de ser uma mulher que não vai se relacionar, pode ser que ela precise curar essa questão. Mas, tipo, é muito profundo que uma pessoa pode dizer. Ela não pode generalizar, né? Ela não pode sair falando, gravando um vídeo dizendo isso, né? Tipo, existem muitos fundamentos por trás, né? E isso pode criar crença para quem assiste. Por isso que eu sou muito, assim, responsável pelo que eu produzo de conhecimento, porque às vezes tu coloca uma coisa assim, uma pessoa acredita, meu, e aí o que tu acredita torna-se verdade na tua vida, tá? Só pra avisar. Aquilo que tu acredita vira verdade na tua vida. Tudo que tu acredita. Porque tu passa a vibrar nisso. Tu passa a vibrar e tu começa a atrair coisas semelhantes a isso, né? Sim, e crença de tudo, né? Qualquer A crença de coisa. escassez, a crença do dinheiro, a crença de amor, crença quanto a tudo. Quando a Uhum. gente começa a acreditar nisso, no que falam, a gente começa a vibrar e atrair só isso, né? É porque eu Ah, se começo a eu. agir assim também, né? Então, Aham, tipo, aquilo que a gente falou. Se eu acredito que eu sou insegura, eu vou vibrar na insegurança e eu vou agir como uma uhum, pessoa insegura, né? E aí, exato. logo, eu vou estar sempre atraindo situações para que eu me sinta cada vez mais insegura. Então, tipo, tudo aquilo. Se eu acredito que eu não posso ter relacionamento, se eu realmente tenho essa questão porque alguém me falou isso, uma astróloga me falou isso, alguém interpretou no meu mapa que eu ia morrer daqui a 2 meses. Alguém me disse que esse ano eu ia engordar que nem uma louca. Né? Isso tudo, gente, se Uhum, você acredita, meu, é um ser humano lendo o teu mapa. Por isso que você precisa pôr um filtro, por isso que você precisa estar sempre, quando você vai fazer um atendimento, né? Tá em atendimento com alguém, com um terapeuta, com, sei lá, com um astrólogo, com um tarólogo, né, também. Você precisa ter um sim. filtro, tá no teu poder pessoal aqui e olhar para aquilo entendendo que é um ser humano te falando alguma coisa, né? E que ela também tem um ego e que ela também tem crenças e que ela vai te passar às vezes muitas coisas que são as crenças dela, daquilo que ela Dela. experienciou na Uhum, vida dela e não o que é verdade. A verdade absoluta está sim. acima do ego, né? E muitas vezes a gente está atendendo com o nosso ego e não com o nosso coração. Por isso que é muito importante ter essa compreensão, né, na hora que a gente vai ser atendido por alguém, né? Sim. E Mari, queria deixar então para quem está assistindo a nossa live, para realmente aplicarem essa prática que tu colocou de fazer uma listinha e colocar do que tu não abre mão. Do que tu não Uhum, abre mão quando for entrar num relacionamento, do que tu não abre mão na tua vida, em qualquer área da tua vida que seja, né? Para poder ter isso em mente, para poder ter uhum, consciência disso. Acho que é uma prática bem importante. Eu apliquei essa prática para mim e vejo o quanto foi importante, o quanto foi bem considerável. Então, acho que é legal que as pessoas possam fazer isso e aplicar nas suas vidas. Eu sempre gosto de deixar exato. uma prática, porque quando a gente tem uma prática, a gente consegue olhar para isso, né? Uhum. Até tipo assim, o último item, né, que eu tinha colocado aqui era para você começar a realmente buscar a se conhecer nessa profundidade, para que você possa acessar este lugar de completude, né? Enquanto eu não encontro esse lugar de completude, lembra o que a gente fez quando a gente iniciou a live? A gente falou que ansiedade é excesso de futuro. Uhum. E por que eu busco o futuro? Porque eu sinto que o agora não é suficiente, que ele falta algo. Eu me Sim. coloco numa situação de falta, de que eu não estou completa. Eu tenho medo de que algo falte, né? Eu não me sinto bem sozinha, então eu me sinto incompleta, eu sinto que o momento agora não está completo, eu não gosto do momento agora, eu nego esse momento, eu falo que falta algo. E essa Tá sempre na energia de busca. falta, ela justamente
vem do mundo do ego, o mundo que fala do ter. Eu preciso ter para ser completo. E quando eu começo a me conectar com esse mundo que eu chamo de mundo universal, que é o mundo em que eu saio da mente e que eu me conecto com quem eu realmente sou, eu começo a viver numa vibração onde o que vier completa ainda mais, preenche ainda mais, mas vai transbordar e não vai encher algo, né? Eu preciso realmente aquilo que tu falou sobre eu encontrar uma pessoa que vai me fazer ainda mais feliz, né? Uma pessoa que vai ainda me trazer um ganho ainda maior, que vai me acrescentar. E é por isso que quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa, a gente não pode simplesmente parar no tempo, porque a gente para de Uhum. transbordar na vida dela e a gente passa a ser um saco de batata que ela tem que carregar, ao invés da gente se unir juntos e realmente fazer um caminho diferente para um lugar melhor, cada um dividindo o peso, sabe? A gente fica querendo que o outro nos carregue, daí aí alguém vai ter que dar mais e essa energia não vai reverberar no futuro, vai dar errado, né? É porque a gente tá colocando toda a nossa vida nas mãos do outro, né? Tá depositando toda a responsabilidade nas mãos do outro. E isso Exatamente. não, a gente não pode fazer nem com o outro, nem com a gente, porque aí a gente tá se deixando de lado, tá vivendo a vida do parceiro, do companheiro, e tá colocando a responsabilidade de que ele tem que nos fazer feliz, de que ele tem que nos completar, de que ele tem que preencher todos os vazios que a gente tem. Então, é isso que a Exatamente. gente tem que se dar conta, de que a gente é feliz e que a gente se sente completa sozinha. E se a gente tem os vazios, a gente tem as nossas carências, a gente tem as nossas coisas, a gente vai buscar a autocura para isso. Para quando Uhum. estiver com outro, a gente vai estar com outro para transbordar, a gente vai estar com outro para realmente se sentir mais feliz ainda, né? E não existe pílula mágica, né? Não Não. existe. Ai, agora eu conheci uma pessoa, agora eu casei, agora acabou essa ansiedade. Ela vai acabar Uhum, talvez por 3 meses. Aí, quando tudo aquilo que era novidade antes de você se casar ou antes de você começar a namorar, uhum, quando isso acabar, você vai voltar a sentir esse vazio, você vai voltar a sentir que, tipo, não é suficiente. E aí você começa a procurar uma outra coisa nessa pessoa para tentar se sentir completo. Daí você fala, é porque você tem que parar de jogar futebol, porque, tipo, tá me deixando muito. Não tá legal, preciso que você pare. Aí depois você começa, porque agora você tem que ganhar mais. Ou você vai sempre uhum. estar buscando alguma coisa, ou Sim. dentro do relacionamento, mas você vai começar a ter sempre essa insatisfação completa. Porque no início você se sente satisfeita porque você começou a se relacionar. Só que se você não busca essa completude, você vai estar sempre insatisfeita. Uhum. Então eu preciso olhar para o Exatamente. momento agora, reconhecer a felicidade agora, perceber que como eu tô agora é o momento mais feliz para que eu possa atrair um relacionamento com leveza, com tranquilidade. É aquilo que a gente fala da mulher grávida, né? Tipo, quantas pessoas aqui nesta live não conhecem uma mulher que queria muito ter filhos e daí ela tentou, tentou, tentou e sempre buscou ter um filho nessa vibração da falta, né? De tipo, eu preciso ter um filho para ser feliz, eu preciso ter um filho para ser feliz. E aí ela desistiu, porque é óbvio que se eu quero ter um filho para poder ser feliz, eu tô vibrando na escassez. E aí, Uhum. quando eu digo assim, tá bom, chega, eu não quero mais ter filho, eu vou conseguir salvar o meu casamento, eu vou conseguir encontrar a Uhum. felicidade minha com meu marido, com meu namorado, sei lá, enfim, com o seu noivo, sem esse filho. Aí você encontra a felicidade, e aí passa tipo 1 ano e você engravida. Né? Quanta gente isso não aconteceu? Eu conheço pelo menos umas 4 pessoas que isso aconteceu. Eu Porque é também. sobre isso, é sobre viver o momento, é sobre encontrar, é sobre ser grato por aquilo que você está vivendo agora. Né? E talvez eu tenha que repetir isso 1000 vezes para muita gente, mas é isso, é realmente essa é a chave, né? Acho que está acabando o tempo já, né? Mari, Uhum. sim, eu ia te dizer. Mari, nós temos 1 minuto. A gente vai ter que marcar uma outra live para falar sobre energia feminina e masculina, que a gente tem que Verdade. complementar esse assunto, lembra? Uhum. As meninas estavam me pedindo para a gente falar sobre isso. Então a gente pode marcar uma próxima live. A gente pode até pedir sugestões para elas colocarem de assuntos para a gente conversar aqui. Com certeza. Dúvidas, né? Perguntas. Isso. A gente pode abrir uma Uhum. caixinha para isso. E deixa eu convidar todo mundo que está aqui nessa live, quiser conhecer o treinamento Mulheres Feitas de Sucesso, onde a gente trabalha com o método, a questão da autocura através do autoconhecimento, trabalha a questão da terapia das cores que auxilia nesse processo. Tem o link na bio do meu perfil, tá? Maravilha. mel.machado.
É só acessar ali, Ah, agora tem tem um jeito que todo, tá mudou. descrito todo o conteúdo, tudo que tem dentro desse treinamento. Já iniciamos a turma, então quem quiser acessar, dá tempo de acessar, tem acesso durante um ano para assistir quando e onde quiser, as videoaulas, materiais, tem encontros online comigo. Então, quem quiser, acessa lá e menos de 70 centavos por dia. Então, investindo no nosso autoconhecimento é um investimento mesmo, né? Não é dinheiro jogado fora. É, o que a gente tá Realmente falando é para o aqui. nosso bem. Uhum. Exatamente, eu acho que, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vejo que o autoconhecimento, cara, ele é o único caminho, meu. Se as pessoas conseguissem entender isso, cara, elas tinham, tipo, a vida delas salva. Então, entra lá no link, quem sentir no coração, eu sempre falo, quem sente no coração, né, quem se alinha nessa energia, Exato. e realmente começa aí, ainda dá tempo, né, de começar 2021 vibrando diferente, né? Dá. Dá sim. Quero te agradecer, Mari. Eu que Mais uma agradeço, vez, assim, tua presença é sensacional. eu que O teu agradeço. assunto, o que tu trata, a forma como tu trata. Quero Uhum. agradecer de coração por ter participado com a gente, agradecer a todo mundo que assistiu a Esteve nossa aqui, live. aham, gratidão. Fiquem bem e de repente vamos ver no próximo domingo ou ver aí durante a semana a gente combina. Vamos, Durante a semana tá. é mais Daí a gente corrido, tem fala que ser final. sobre. Tem que ser Vamos falar domingo. então sobre energia feminina e masculina. E aí, quem quiser, coloca suas dúvidas e a gente responde na próxima live, então. Com Obrigada, certeza. Mari. Obrigada a todo Beijo. mundo. Boa noite. Até, tchau, tchau. Beijo.